E aí, pessoal, resolver mais um exercício aqui sobre potencial. Dessa vez eu quis trazer um exercício um pouco mais numérico, fazer uma álgebra um pouquinho mais, que os outros acabaram que o resultado foi zero ou ficou em função de uma fórmula. Mas eu acredito que esse tipo de exercício ele é ótimo para fixação. Então quem puder fazer, eu recomendo bastante. Esse aqui é outro exercício do Halliday. Agora eu acabei perdendo qual que é o número dele. Eu posso procurar depois e acabar indicando lá no grupo. Mas é o seguinte, vamos ler o enunciado primeiro. A esfera 1 de raio R1 possui uma carga positiva Q. A esfera 2 de raio 2R1 está muito afastada da esfera 1 e inicialmente descarregada. Quando as esferas são ligadas por um fio suficientemente fino para que a carga que contém possa ser desprezada. Letra A. O potencial V1 da esfera 1 se torna maior, menor ou igual ao potencial V2 da esfera 2. Eu tentei esquematizar aqui nessa parte, né, o, o que aconteceria. Inicialmente nós temos uma pequena esfera, ela tem raio R1. Ela está carregada, com carga Q. Eu vou ligar ela, ela está a uma distância grande da minha esfera 2, que tem o raio 2R1, ou seja, ela é duas vezes maior. E ela vai fazer essa distribuição de cargas, né, por esse fio. Ele falou que ele é suficientemente fino para nós desprezarmos qualquer carga que fique nele. Então a gente tem que, por ideia, que a carga vai ficar totalmente distribuída entre as esferas. Mas o seguinte, diferente dos primeiros casos iniciais que a gente trabalhava com carga, naqueles casos nós usávamos as duas esferas tendo o mesmo raio. Ou seja, a carga distribuída seria metade para cada lado. Só que nesse caso, como vocês podem notar, as esferas têm um raio diferente, certo? Mas ela pergunta sobre o potencial da esfera V1, que estava inicialmente carregada. Ela se torna maior, menor ou igual ao potencial da esfera V2. Ou seja, eu tenho a minha carga, ela foi distribuída, agora o potencial dessa esfera aqui. O que vocês acham? Vai ser maior, menor ou igual? Como depois do ligamento desse fio as esferas tendem a um equilíbrio, esse potencial vai ser igual. Claro que a distribuição das cargas vai ser diferente, mas o potencial vai ser igual. Por quê? O potencial ele é estreitamente relacionado ao raio. Ou seja, aqui eu tenho um raio menor, aqui eu tenho um raio maior, aqui eu vou dividir mais, aqui eu vou dividir menos, aqui pela fórmula, né? Eu divido pelo raio. Então, mesmo ela sendo maior, elas procuram um equilíbrio. Tanto é que se eu não tivesse um equilíbrio, alguma delas estivesse maior que a outra, o que aconteceria? Eu teria uma diferença de potencial, uma DDP. E além disso, quando eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho um campo elétrico. Ou seja, eu teria que forças estariam agindo sobre as minhas cargas, sobre os elétrons, então ele não estabilizaria. Ele continuaria ocorrendo essa mudança até ele tentar se estabilizar. Seria isso mais que se houvesse uma diferença de potencial aqui, eu teria um campo elétrico empurrando as cargas de uma esfera para outra, se uma delas fosse maior, e elas iam procurar o equilíbrio de toda forma. Mas isso eu tenho aqui que então, segunda pergunta, se torna maior, menor ou igual. Depois que eu liguei, elas vão ser iguais, a diferença de potencial. Elas vão procurar o equilíbrio a todo momento, ou seja, elas vão ser iguais. Depende do momento assim que você está estudando, se foi logo após ou muito depois do fio ser ligado, mas como o exercício me informou isso, a gente toma que foi depois, né? Depois de um tempo da carga ser distribuída. Então a diferença de potencial vai ser igual. Aqui, V1 igual a V2. Agora B. Que fração da carga Q permanece na esfera 1? Eu tenho então que inicialmente só a minha esfera 1, que tem carga Q, estava carregada. A esfera 2 estava totalmente descarregada. Depois de ligar o fio, as cargas tendem a ir para essa segunda esfera para procurar o equilíbrio, certo? Mas como eu tenho que depois do ligamento desse fio, o meu potencial se tornou igual, correto? Então eu posso falar que o potencial V1
que é esse aqui, o raio R1, é igual ao potencial V2, que o raio é R2 aqui, só que no caso ele seria 2R1, certo? Eu só coloquei R2 para diferenciar do raio 1 aqui, do potencial 1. Então eu posso igualar essas fórmulas. Ou seja, Q1, que é a carga que sobrou aqui, né, na esfera 1, dividido por 4πε0 dividido pelo raio, é igual a Q2, que é a carga que foi transferida para a minha segunda esfera, dividido por 4πε0, o raio 2. Lembrando que o raio 2 é 2 vezes o raio 1. Isso aqui o próprio enunciado me deu. Então a gente tem que o quê? A gente tem. Eu troquei aqui, certo? Essa passagem aqui eu transformei o R2 em 2R1. Eu cortei as partes que são iguais da igualdade, né? Se elas são iguais, eu posso cortar dos dois lados. 4πε0, 4πε0, foi. Aí nesse caso o R1, o R2 que eu transformei em 2R1. O R1 foi também, ficou só o 2 aqui. Ou seja, a minha carga 1 é igual a carga 2 dividido por 2. Só que isso, carga 1 e carga 2, são as cargas finais. Ele quer saber em termos da carga inicial, que é a carga Q, que só a esfera menor tinha, certo? Eu só passei o 2 aqui para o outro lado para ficar uma equação mais bonitinha. O que eu tenho então? Que a carga total desse sistema, que é a carga Q, foi distribuída entre Q1 e Q2. Eu não sei qual foi essa distribuição, mas eu sei que a carga total vai ser a soma delas. Se eu não tenho nenhum tipo de perda e nem acréscimo, a carga total tende a ser carga 1 mais carga 2, correto? Porque eu não tive nenhum tipo de perda aqui. Ele falou que o fio é suficientemente fino para não ocorrer percas e tudo mais. Então a carga 1, que era inicialmente a carga Q somente, ela ainda está aqui no sistema. Só que agora ela foi distribuída em Q1 e Q2. E se eu somar essas parcelas, Q1 e Q2, eu vou ter a minha carga inicial, a carga Q. Certo? Agora eu vou substituir o Q2 por 2Q1 que a gente obteve da igualdade dos potenciais, feito anteriormente aqui. Substituindo esse Q2 aqui por 2Q1, a gente vai ter que a carga Q é igual Q1 mais 2Q1. 3Q1 Q é igual a 3Q1 sobre... caramba. Q é igual a 3Q1. Logo, a gente tem que o que ficou na esfera 1, que é a carga 1 aqui, é Q sobre 3, certo? A gente conseguiu fazer tudo isso através da igualdade dos potenciais, lá do início. A gente chegou que a parcela que ficou na minha esfera 1 é 1/3 da carga total do sistema, certo? Então, deixa eu ver agora. Que fração da carga aqui é transferida para a esfera 2? É só refazer essa parte aqui, só que transformando Q1 em Q2 aqui, ou você pode só tirar da igualdade, né? Transformar Q1 em Q sobre 3 aqui. Você vai chegar que é o que falta da parcela, né? Como de todos eles não ocorreu nenhum tipo de perca. Então se a Q1 ficou com 1/3, a Q2 ficou com 2/3, que tem que voltar a ser a carga Q inicial, certo? Agora a letra D. Qual a razão da densidade de carga da partícula 1, da esfera 1, sobre a densidade de carga da esfera 2? Esse daqui, esse símbolo é tal, ele é densidade de carga. Acredito que o professor já tenha mostrado para vocês. Ele é um T no alfabeto grego. Então, a minha densidade de carga, isso daqui é a fórmula geral, é a carga dividido pela área, certo? Aí a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Então ele quer a razão entre elas. Eu vou aplicar isso daqui para a carga 1 como para a carga 2, certo? Então vai ficar carga 1 sobre 4π R1 ao quadrado dividido por Q2 sobre 4π R2 ao quadrado. Lembrando que esse R aqui eu posso transformar em 2R1, certo? Fazendo essas continhas aqui, eu vou chegar aqui. Eu já transformei, certo? Esse R2 aqui, essa passagem, ele foi transformado em 2R1. Vai ficar aqui 4
Q1 sobre Q2, porque todo o resto vai cortar esse 4π. Aí esse 2 ficou do 2R1, certo? Que é 2R1 ao quadrado, ou seja, o do 2 ao quadrado assim como o R1. 2 ao quadrado é 4, aí a divisão de frações, eu inverto ela e vai para cima. Por isso que apareceu esse 4 aqui, ele é do meu 2R1 ao quadrado, essa parte aqui. Aí o resto eu vou cortar, né? O 4πr1, 4πr1. Vai ficar o inverso do o 4 subiu. 4q1 dividido por q2, certo? Então eu tenho 4q1 dividido. Qual que é a minha parcela da carga 2? A carga 2 aqui é 2 vezes q1. Eu encontro essa daqui. A razão entre a densidade delas é 2. Aí, esse daqui é um exercício do Rally, eu não me lembro o número do exercício que é, mas o gabarito vai apresentar dessa forma para vocês também, certo? Aí com isso daqui eu acho que eu vou encerrar os vídeos sobre potencial. Precisando de alguma coisa ou tendo alguma dúvida, podem entrar em contato.